E hoje quero seguir uma série, que é a série Novo Cântico, dei esse título, porque é baseado no Salmo 40, o Salmo 33 e Apocalipse 5. Esse cântico que acabamos de cantar tem 3 estrofes, e cada uma das estrofes também é baseada nesses textos respectivamente. O Salmo 33 é um salmo de louvor descritivo, e esse salmo é a primeira vez onde está registrado esse termo, Novo Cântico. E hoje vamos meditar um pouco neste salmo. Gostaria que os irmãos, então, abrissem suas Bíblias para o Salmo 33. Leremos os 22 versículos. Salmo 33 diz assim: Exultai, ó justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas no mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, mais uma vez nos conduz neste momento de meditação da tua palavra, para que possamos compreendê-la e também colocá-la em prática. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como falei, o Salmo 33 é um salmo de louvor descritivo, cujo salmista, possivelmente Davi, aqui não está registrado, mas esse salmo é quase que uma continuação do Salmo 32. Então, o salmista, ele fala do louvor de Deus. Na verdade, fala sobre um louvor a Deus, mas não diretamente à pessoa de Deus. Ele fala a alguém sobre o louvor a Deus. Ele convoca as pessoas a louvarem a Deus. E mesmo assim, a sua maioria, no Salmo, falando diretamente para outra pessoa além de Deus, no final, ao invés de Deus, no último versículo, ele diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. No final das contas, mesmo quando o salmista louva, ou convoca alguém para louvar, ou fala sobre o louvor de Deus a Deus para outra pessoa, o objetivo, o propósito é louvar a Deus. Palavras finais seria esse: louvar a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade, é o principal dever de todo homem. Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. E nós vamos então iniciar a meditação nesse salmo, tentando entender o que ele quer dizer com exultai, ó justos, no Senhor. Praticamente ele começa a responder aqui quem deve adorar a Deus. Acabei de falar que é um dever, uma responsabilidade do ser humano adorar a Deus, e veremos logo mais por quê. Mas agora queremos responder quem pode adorar a Deus, ou quem deve
adorar a Deus? Veja que o primeiro verbo imperativo é exultai. Exultai, ó justos. E eu acho muito interessante porque exultai significa alegrar, né? Alegrar-se ou regozijar-se. E por que eu acho interessante? Porque é difícil você chegar com alguém e dar uma ordem dizendo: alegre-se, fique feliz. Precisa ter um estímulo para que a pessoa fique feliz. Por quê? A alegria é uma emoção básica, e as emoções básicas, elas acontecem antes de ser acionado a razão ou o raciocínio. É como se alguém passasse na sua frente no trânsito e de repente sobe a ira. Ou como se você passasse em uma rua e visse alguma coisa podre e de repente vem o nojo. Então, são emoções básicas que você não pensa antes de vir. São respostas químicas a um desequilíbrio da sua condição normal. Porém, o salmista diz: exultai, alegre-se, é uma ordem. Logo, não pode ser uma simples emoção descontrolada. Logo, precisa haver uma percepção, um sentimento racional motivado por um elemento específico. É algo consciente. Você deve se alegrar porque tem algum motivo. E quem é que deve se alegrar? Talvez essa seja a resposta. Os justos. Os justos devem se alegrar no Senhor. Quem são os justos? Essa palavra justos, ou esse termo, é muito usado no Velho Testamento para se referir àqueles que temem a Deus, aqueles que creem em Deus, ou seja, os crentes, os salvos. Lembra que Pedro fala sobre Ló? Ele chama Ló de o justo Ló, que tinha sua alma justa afligida pelos atos de Sodoma e Gomorra. Às vezes, quando a gente pensa em Ló, a gente não pensa ele tão justo assim, né? Ele foi lá para Sodoma e Gomorra, foi morar para ali, aquela terra terrível. Como ele pode ser justo? Então, aí está o detalhe. Os justos são justos por causa de Deus e não por causa da sua justiça própria. O justo é declarado justo por causa de Deus, por causa da obra de Deus. E vindo aqui, aplicando para os nossos dias, e principalmente no Novo Testamento, quando é mais claro ainda, depois da vinda de Cristo, essa salvação por meio da fé em Jesus Cristo. É claro que no Novo Testamento já havia a esperança do Messias, a fé no Messias, mas lembramos que nós fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E justificado significa ser declarado justo. A justiça de Cristo é revestida, é imputada em nós. E por isso, então, podemos nos alegrar. A justiça, a justificação é intimamente ligada com a salvação. Por que você deve se alegrar? Porque você foi justificado. Porque você é declarado justo. Veja que o versículo anterior ao versículo 1, ou seja, o versículo 11 de Salmo 32, ele usa expressões muito semelhantes. Por isso que eu creio que pode ter sido Davi que escreveu esse Salmo 33. Veja, o versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Até as mesmas palavras, até sinônimos. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. São sinônimos. E quem é que deve se regozijar, se alegrar? Os justos e os retos. Se você olhar o primeiro versículo agora desse Salmo 32, diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quem é bem-aventurado? Aquele que teve o seu pecado perdoado. Este é o justo. Este é o justificado. E ele é o quê? Feliz. Bem-aventurado significa isso. Feliz. Por isso o salmista diz: exultai, alegre-se, ó justos, em quem? No Senhor. Veja, essa aqui não é aquela emoção básica, descontrolada, que vem a qualquer momento por causa de um desequilíbrio da sua condição normal. Ela tem um estímulo,
ela tem uma motivação, uma razão para ser. Por causa do Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor. Alegria, então, é uma marca do crente. É uma marca do cristão. E nós lembramos de um texto muito conhecido no Novo Testamento. Filipenses 4:4 diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É o nosso dever. É uma responsabilidade e é algo esperado de nós. Alegrai-vos. Então, nós lembramos, eu gosto de associar esse versículo com Tiago. Tiago 5:13, que diz, está alguém alegre? Cante louvores. E aí passamos então a ver uma progressão. Alegria, louvor, exultação, adoração. Essa é uma progressão saudável na adoração. O crente se alegra no Senhor, então ele louva. E veja o restante do versículo 1. Aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos, em outras palavras, é belo louvar. Essa seria uma outra tradução. É adequado, é apropriado, convém o louvor. Eu fico imaginando, então essa beleza tem a ver com o quê? Não tem a ver com a ornamentação aqui do prédio. Como é bonito o templo, o prédio onde a igreja se reúne. Não tem a ver com a música, a qualidade como os músicos tocam. Não tem a ver com a sua forma de vestir. O que está dizendo? Aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos é belo louvar a Deus. É como uma criança que corre aos braços do pai quando este chega do seu trabalho ou de uma longa viagem. É uma cena bela. É uma cena até comovente. Agora, assim como é belo um filho obedecer o seu pai com alegria, sem murmuração, é feio o oposto disso. É feio o filho brigar com o pai. É feio o filho xingar o pai. É feio o filho desprezar o pai quando chega do seu trabalho ou da viagem. Louvar a Deus é o esperado dos retos. O que se espera de um filho é receber bem o pai, é amar o pai, é se alegrar com o pai. O que se espera dos retos? Louvar a Deus. Isso é belo. Então nós entendemos mais uma vez por que o imperativo exultai. Porque é algo esperado do salvo. É algo esperado daquele que é justificado, do justo. Aquele que é temente a Deus, é algo esperado daquele que é reto. Daquele que é reto. O Salmo 147:1 fala, louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Praticamente repete aqui esse nosso texto e acrescenta algo mais. É bom, é agradável, é amável cantar louvores ao nosso Deus. A quem é agradável? Certamente aquele que ama a Deus se agrada em fazer isso. Mas quem deve ser agradado principalmente é Deus, né? Quem é que agrada a Deus louvando-o? Os retos, os justos, os salvos. Quem são os retos? Está aí. Somos nós, os salvos em Cristo Jesus. O louvor é apropriado aos salvos porque Deus só se agrada do louvor dos seus filhos. Por que isso? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, o louvor é fruto de alguém que tem fé em Deus. Não pode ser por qualquer pessoa.
ser dado por qualquer pessoa. Na verdade, alguém pode chegar e simplesmente falar. Lembra que louvor significa elogiar. Alguém pode simplesmente falar sobre os atributos de Deus, elogiando a Deus. Mas isso vai ser aceito? Sendo que aquela pessoa não tem fé? Que aquela pessoa não é temente a Deus? Infelizmente, há muitas pessoas que adoram outros deuses. Há pessoas que adoram a Deus por zombaria, ou seja, uma adoração falsa. Tudo isso tem registros na Bíblia. E há pessoas que adoram a Deus, uma grande parte, em vão. Nesse último grupo, inclui-se crentes. Crentes que adoram o Deus verdadeiro de modo errado, de forma errada. Veja aqui mais uma vez o termo, retos. Eu sei que é como se fosse quase um sinônimo de justos, né? Simplesmente se referindo a salmos, mas eu creio que nós não estaremos errados se dissermos que Deus se agrada do louvor dos salvos que andam em retidão. Os salvos que andam em retidão. Veja que Davi, no salmo anterior, estava praticamente confessando, com o coração contrito, confessando os seus pecados. Veja o que diz o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por causa do pecado, ele estava fora de uma comunhão com Deus, a comunhão íntima com Deus. Ele chega a pedir, no Salmo 51 e 12, que é um salmo semelhante, que também ele está pedindo perdão ou confessando o seu pecado a Deus, ele chega a pedir, restitui-me a alegria da sua salvação. Isso não queria dizer que ele perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da comunhão com Deus. A alegria de um salvo, a alegria da comunhão com o seu Salvador. Como então poderia adorar a Deus? Deus só aceita a adoração dos salvos, mas em relação aos salvos, Ele aceita aqueles que andam em comunhão com Ele. Se você está cantando, vindo para a igreja, mas cheio de pecados não confessados na sua vida, como está sendo a sua adoração? Deus aceitaria isso? Nós estamos estudando nos domingos à noite Malaquias, não é? O pastor Valnei tem trazido, e Deus ali falando, leva esse animal coxo e cego ao seu governador, ele aceitaria isso da vossa mão? Um louvor apresentado a Deus com uma vida cheia de pecados é semelhante àquelas ofertas imperfeitas. Deus não se agrada. O nosso texto diz, exultai, ó justos, no Senhor. A adoração é realizada por aqueles que se alegram grandemente no Senhor, os que foram justificados mediante a fé. Para os justos, portanto, há regozijo em Deus. Além de ser um dever, porque é uma ordem, mas é algo esperado. É algo esperado, é uma necessidade, uma condição esperada. Por quê? Porque os retos amam, ou se agradam, ou desejam adorar a Deus. Por quê? Porque está em comunhão com Deus. E em comunhão com Deus, o reto, o justo, quer agradá-lo. Quer agradá-lo. E por isso, então, tem uma vida de santidade, para poder agradar a Deus. Essa, então, é uma progressão saudável. Exultação em Deus, alegria no Senhor, e então o louvor sincero com uma vida santa. Portanto, somente os crentes podem adorar a Deus. Uma adoração verdadeira, uma adoração aceitável. Essa, então, é a resposta de quem é que pode adorar a Deus, ou quem deve adorar a Deus. Os salvos. Bom, o versículo 2 em diante, 2 e 3, ele responde a uma outra pergunta. Como devemos adorar a Deus? Porém, eu quero pedir licença dos irmãos para pular primeiro para o 4. 4
em diante, versículo 4 em diante, eu quero responder não o como agora, mas o porquê. Eu acho que, como esse escritor escreveu para os israelitas ou para os judeus, eles já conheciam Deus, eles já sabiam o porquê. Ele vai explicar aqui o porquê e o como. Mas quem lê isso aqui e pergunta: sim, os justos devem adorar a Deus. A primeira pergunta vem: por quê? Não como, mas por quê? Porque o porquê vai responder o como. Então vamos para o versículo 4. Versículo 4: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Bom, a primeira resposta ainda está nos primeiros versículos, né? É uma ordem. Vamos dizer que a resposta está no título daquele livro do pastor Valnei, porque Deus mandou. Só veja aqui um monte de imperativo: exultai, celebrai, louvai, entoai-lhe, tangei. É uma ordem. Mas por que isso? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, nesses 2 primeiros versículos eu quero responder: porque Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito. Como é fácil elogiarmos alguém que possui boas qualidades. Agora imagine alguém perfeito. Deus é perfeito. A sua palavra é reta. Todas as suas obras, todo o seu proceder é fiel. Não há falha, não há imperfeição, não há falsidade. Por quê? Porque Ele ama a justiça e o direito. E além de Ele ser justo, de ser reto, de ser perfeito, nesse sentido todo, Ele é bom. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Esses versículos então destacam a perfeição, a santidade de Deus. Hoje é difícil a gente encontrar alguém com um caráter assim tão perfeito. Na verdade, nós não encontramos pessoas e dizemos: aquela pessoa é boa, mas ela não é perfeita. Deus é perfeito e por causa disso Ele deve ser adorado. Veja como isso que já pode começar a responder o como. Se Deus é perfeito, como deve ser a nossa adoração? Mas vamos continuar. Versículos 6 a 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram pelo sopro de sua boca, o exército deles, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas pelo seu poder, pela palavra do seu poder. Ele falou e tudo se fez. O Criador Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, os habitantes, esses devem temê-lo, esses devem honrá-lo, esses devem adorá-lo. Quantas vezes o mundo reconhece com honras aqueles que realizaram coisas grandiosas pela humanidade? Aí tem o prêmio Nobel disso, o prêmio Nobel daquilo e tal. Por quê? Porque eles fizeram alguma coisa importante para a sociedade. E muitas vezes rejeitam aquele que os criou. A criatura não honra o Criador, aquele que fez todas as coisas e fez todas as coisas perfeita. O Criador é digno de receber louvor de suas criaturas, especialmente dos seus filhos. Versículo 10 a 12. O Senhor frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor, além de ser perfeito, de ser o Criador, Ele é soberano. Ele não simplesmente criou o mundo e deixou aí. Vocês se viram, eu não vou interferir mais nada. Isso seria um deísmo, né? Não, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele determina, Ele tem propósitos, Ele está ali
pronto a fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é conforme o seu conselho. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Veja, ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E quem é essa nação? É o povo que ele escolheu para a sua herança. Veja, a soberania de Deus. Quem vai contra o Deus soberano? Ele deve ser, então, adorado. Se os reis e os governantes humanos merecem respeito por causa do cargo que ocupam, quanto mais aquele que é o soberano de todo o universo, e que é santo, e que é o Criador, que é perfeito. A Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória, porque Ele é digno de tudo isso. Versículos 13 a 17, nós vemos aqui que Deus é onisciente. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória a despeito da sua grande força, e ninguém pode livrar. Quando diz que Deus olha dos céus e vê todos os moradores, e que forma o coração de todos eles, e que contempla todas as obras, penso, então na onisciência de Deus, na sua onipresença. Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Como podemos viver uma vida que não é de adoração integral, se Ele está sempre presente? O Salmo 34, é o Salmo seguinte, versículo 1, diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por que devemos louvar a Deus em todo o tempo? Porque Ele está sempre conosco. Ele está sempre presente. Ele está vendo todas as coisas. Por isso a nossa vida deve ser uma vida de adoração integral. Em cada momento, não só no culto coletivo aqui, mas fora também. A sua adoração continua no seu trabalho, no seu ambiente de estudos, na sua casa, na rua, onde quer que você estiver. Deus merece ser honrado, porque Ele é onisciente, porque Ele é perfeito, porque Ele é o Criador, porque Ele é soberano, porque Ele é onisciente, mas também porque Ele é Salvador. Versículos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O Senhor não apenas vê com os seus seus olhos, mas os olhos estão sobre os que o temem. Ele dá uma atenção especial àqueles a que Ele salvou, aqueles que esperam por Ele para o livramento da sua alma da morte. Ele é o Salvador misericordioso, a quem devemos adorar. Você conhece essa salvação? Ou em outra pergunta, você conhece Deus? Para adorarmos a Deus de modo que o agrada, precisamos conhecê-lo. Se Ele é perfeito, como deve ser a nossa adoração? Se Ele é o Criador, em que isso implica a nossa forma de adorar? Se Ele é soberano, onisciente, o Salvador, como devemos adorá-lo? Então, voltamos para o versículo 2. Respondendo agora essa pergunta. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Vamos começar com o celebrai ao Senhor. Essa palavra poderia ser traduzido por louvar ou entregar ações de graças. No hebraico não existe a nossa palavra obrigado. A gratidão para o povo hebreu era de uma forma mais expressiva, mais expansiva até, de louvor. Era algo mais concreto. Deixa eu tentar explicar para vocês, para os irmãos, de uma forma, através de uma ilustração. Imagina que um
Um homem, um marido, chega no seu lar, na sua casa, depois de um dia cansativo de trabalho. Sua esposa já estava ali e quis fazer uma surpresa para ele. Preparou um banquete, um jantar delicioso. Ele chega, vê tudo aquilo, se alegra porque é uma comida que ele aprecia bastante, come, diz para sua esposa, obrigado. Vai para o sofá, liga a televisão e acabou-se. Vamos ver uma segunda cena. Este homem chega na sua casa e vê aquele banquete preparado por sua esposa. Ele fica maravilhado, admirado. Ele come aquilo deliciosamente e tece vários elogios para sua esposa. Meu bem, que maravilha, que comida deliciosa, como você é bondosa, como você se preparou tanto para trazer essa surpresa para mim, e é muito agradável, eu não sei nem o que dizer. Depois disso ele fala, deixa que eu lavo a louça. E aí a esposa vai ao sofá, ele termina a louça, vai lá, faz uma massagem no pé dela, né? E passa o restante da noite conversando e paparicando a sua esposa. Qual dos dois celebrou, no sentido hebraico, a sua esposa? O primeiro ou o segundo? O segundo. Isso é ações de graças. Veja, ação. Não é obrigado. Ou como diriam mais os jovens, valeu. Valeu aí. Beleza? Então, é celebrar. Celebrai ao Senhor. É ações de graças. E como podemos celebrar ao Senhor? Aí continuando o versículo, celebrai ao Senhor com harpa. Veja, podemos celebrar ao Senhor com música. Através, então, de instrumentos musicais. Veja, celebrai ao Senhor com harpa. É interessante saber que Deus se agrada de música. Não só porque eu sou músico, mas porque nós poderíamos louvá-lo de outra forma, não é? Está dizendo, celebrai a Deus, é ações de graças, é louvor. Eu posso louvá-lo simplesmente falando, eu posso louvá-lo agindo de outra forma, mas ele pede aqui, celebrai com harpa, louvai-o com cânticos. Deus se agrada de música. Dê uma olhadinha no Salmo 69, versos 30 e 31. Salmo 69, 30 e 31. Diz assim, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças, vejam as palavras aí, né, que nós já usamos, será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Em outras palavras, Deus se agrada muito mais do cântico de louvor do que dos animais que eram usados para os sacrifícios no culto. Deus se agrada muito mais do cântico de louvor porque é algo que vem de dentro. Pelo menos é o que deve ser. Você louva aquilo que te dá prazer. Como eu falei, louvar é elogiar. Você já elogiou alguém de que você não gosta? Às vezes é difícil, né? Aquela pessoa que você não gosta, fez alguma coisa para você, que você se ofendeu, mas de repente ela faz alguma coisa que te ajudou. Aí você chega lá com ela e diz, valeu, obrigado aí. Mas aquele negócio não está acertado ainda não. A gente ainda tem as nossas diferenças. Isso não muda nada. Você não tem prazer em elogiar uma pessoa assim, que você não gosta. Mas você tem prazer em elogiar a quem você gosta, a quem você ama.
E fazendo isso com música, deixa as palavras mais destacadas, mais relevantes, usando a música, usando um instrumento adequado. Por exemplo, aqui ele cita a harpa. Por que será que ele cita a harpa? A harpa é usada desde os tempos bem antigos nos cultos. Não só o culto ao Deus verdadeiro, mas aos cultos pagãos. Existem vários deuses aí da mitologia que é associado com a harpa, né? Orfeu, e outros mais, agora que eu não estou lembrado o nome. Mas a harpa sempre teve esse caráter ou essa associação de nobreza, de solenidade, de suavidade, de alegria. Podemos usar então um instrumento como esse para adorar a Deus. Mas por que a harpa? Só por causa disso? Veja que a harpa está muito ligada com os salmos. A própria palavra psalmos significa dedilhar, vibrar. A ideia então dos salmos era que era uma canção acompanhada por um instrumento de cordas. E toda vez que você vê o salmo, você liga com a harpa, ou alaúde, ou cítara, ou a lira. É claro que eu estou falando dos salmos num culto formal, num culto solene. Existiam os outros salmos de festas cívicas, existiam os salmos, as músicas para festas cívicas, para outros festivais folclóricos, eu posso dizer assim, ou das colheitas, ou por causa de vitórias nas guerras. Mas eu estou falando de culto. Lembra que esse é um salmo de louvor, um salmo de culto. O Salmo 137 fala que os judeus penduravam as suas harpas. Isso é quando eles estavam no cativeiro babilônio. Eles penduravam as suas harpas. Aquelas harpas estavam diretamente ligadas com o canto, com o acompanhamento ao Senhor. Veja que é o que o versículo diz. Celebrai com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Para que serve esse instrumento musical? Primeiro, celebrar ao Senhor. Ou seja, eu vou honrar o Senhor através desse instrumento musical. Mas para que serve? Para acompanhar o canto. As harpas acompanhavam o canto do Senhor. Deixa eu fazer uma aplicação para nós hoje. Vamos dizer que essas harpas eram muito ligadas pela associação com os salmos de louvor. Agora vamos pensar nas músicas de hoje. Você pensa num ritmo de rock, por exemplo. Qual é o instrumento que vem na sua cabeça? Você pensa num forró. Qual é o instrumento que vem na sua cabeça? Né? Ou outros instrumentos mais. Ou seja, tem instrumentos que já, por associação convencional, já estão bem ligados com aquele ritmo. Agora, é claro, como eu falei para os irmãos, a harpa era tocada em vários contextos, não simplesmente no contexto de culto, mas ela recebeu essa associação convencional com o culto a Deus. É claro que a harpa era tocada em festas pagãs, em outras coisas mais. Agora, primeiro, para aplicarmos para nós, devemos ter o cuidado. Para que esse instrumento vai servir? Queremos agradar a Deus com isso. Ele vai me ajudar na melodia, ele vai me ajudar na harmonia, ele vai me trazer uma atitude de reflexão, de reverência, lembrando, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é o Criador, Deus é o soberano. O que vai me ajudar, então, a promover algo que possa refletir, mesmo que imperfeitamente, porque somos humanos imperfeitos, o caráter ou a glória de Deus? Ou seja, são coisas que devemos refletir. E essa harpa servia para acompanhar o cântico do Senhor. É para Deus, não era para nós. É para Deus. É para Deus. E qual cântico é esse? Aí vemos o versículo 3. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo.
não era qualquer cântico. É um novo cântico. E esse novo cântico não é simplesmente dizer que é um cântico recente. Isso acabou de ser composto, aqui os irmãos estão cantando uma música nova. Não. Tem a ver com caráter, com qualidade, tem a ver com a diferença do que era antes. Ou seja, antes de eu ser justificado, antes de eu ser salvo, era uma coisa. Agora, eu exulto porque o meu Deus é maravilhoso, porque Ele me salvou, porque Ele é perfeito, porque Ele é o Criador, porque Ele é soberano, porque Ele é onisciente. Esse é o tipo de música que deve identificar o crente. Lembra no Salmo 40, versículo 3? E me pôs nos lábios um novo cântico. Quem pôs nos lábios? Deus. A fonte desse novo cântico que todo crente deve cantar é Deus. E o alvo também é Deus. É para Ele, não para mim. É para Ele. Entoai-lhe um novo cântico. E já que é para Ele, lembra, Ele é perfeito. O que diz o restante do versículo? Tangei com arte. Na versão corrigida fiel, isso é traduzido como tocai bem. É até mais fácil de entender, embora a arte seja mais bonita, né? Tocai bem. Apesar de ser um verbo e um advérbio de modo aqui, no hebraico são dois verbos. Um verbo que está no infinitivo, que é o tocar, e o outro que foi traduzido com arte, ou tangei, né? E o outro que foi traduzido como arte é faça bem feito. Então eu penso, aqui especificamente o salmista quis falar sobre o modo de tocar, e não simplesmente tocar. Ou seja, ao tocar, toque bem feito. Toque com arte. Toque com qualidade. Por quê? Olha, porque a palavra do Senhor é reta, ou seja, Ele é perfeito. Toque com arte, com qualidade, não por causa de você ou por causa das pessoas que vão ouvir, mas por causa de Deus. Isso é um padrão muito mais elevado do que qualquer pessoa, ou do que qualquer evento ou outra coisa, é por causa de Deus. O novo cântico, então, é uma resposta adequada de adoração àquilo que Deus é, por causa do que Deus é e por causa do que fez. E nós devemos fazer isso bem feito. Tocar bem, com qualidade, com uma beleza objetiva. Não com aquilo que é relativo, que é o que as pessoas pensam hoje, mas com algo, com conteúdo, com qualidade, com simetria, com proporção. Isso é tocar bem. O músico, então, deve ensaiar, deve treinar. Agora, irmãos, o detalhe é, isso aqui não é só para os músicos. Lembra? Exultai, ó justos. Aos retos fica bem louvá-lo. Se for tocar, faça bem. Mas se você for cantar, cante bem. Não venha para a igreja e fique de boca fechada. Cante. É uma arte a música, o canto. Faça isso com arte, com qualidade. Por quê? Porque é para Deus. A história revela que Leonardo da Vinci, estudava profundamente a anatomia humana para usar nas suas pinturas. E ele pintava de uma forma tão real, tão realista, que os professores de medicina usavam os seus quadros para dar aula de anatomia. Ou seja, ele se aperfeiçoou, ele se empenhou, ele se dedicou à sua arte. Os crentes devem se dedicar à sua arte, ou àquilo que oferecem a Deus, porque é para Deus. Diz um ditado antigo que qualquer boa obra de arte é 95% transpiração e 5% de inspiração. Davi escolheu Kenanias, lá em 1 Crônicas 15, 22, para dirigir o canto, porque ele era perito, ele era entendido.
Então, para tocarmos ou cantarmos, devemos fazer o melhor, devemos nos empenhar, devemos nos dedicar. E não apenas em conhecer sobre música ou sobre o canto, mas conhecer mais a Deus, para fazer como Ele merece, da forma como é o seu caráter. O grande músico Johann Sebastian Bach era um luterano devoto, e nenhuma análise de sua obra será completa se não levarmos em conta a sua profunda religiosidade. Era ele que assinava as suas obras com SDG, Soli Deo Gloria. Somente para a glória de Deus. E foi encontrado na sua biblioteca privada mais de 80 obras de teologia. Esses livros de teologia não eram apenas lidos, mas tinham anotações nas margens. Ele não era apenas um excelente músico, mas ele era um grande estudioso de teologia, da Bíblia. O músico cristão, ou o crente de modo geral, deve conhecer a Deus para que a sua obra, a sua arte, aquilo que oferece a Deus, reflita essa fé, reflita a sua devoção. Mas veja, além de tanger com arte, deve tanger também com júbilo. Voltamos então para o início, né? Exultai, ó justos, e toque ou cante com júbilo. Júbilo significa grito de alegria. Ou seja, ele está intensificando aqui o seu regozijo em Deus. Agora veja, essa alegria não é por causa da música, não é por causa da programação do culto, é por causa de Deus. Veja que o versículo 4 é logo seguindo. Com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta. Ou seja, essa alegria é por causa de Deus. Nós não viemos para o culto para ficar alegres. Nós não cantamos para ficar alegres. O culto não é para ser divertido. Não é um entretenimento. Aqui não é um teatro onde as pessoas assistem aqui os artistas. Não. Se for para chamar de artistas, todos aqui são, e Deus é a plateia. Nós vimos para o culto porque estamos exultantes no Senhor, então queremos louvá-lo. Por causa de quem Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Por isso, nós jubilamos. Veja o versículo 21. Por isso, ou nele, o nosso coração se alegra, em Deus, pois confiamos no seu santo nome. Confiamos no seu santo nome. Nós nos deleitamos em louvar aquilo que nos dá prazer, por isso nós nos alegramos. E nós louvaremos ao Senhor com júbilo. E por último, devemos louvar, celebrar a Deus com esperança e fé. Agora sim, vamos continuar no versículo 21 e 22 e nós encerramos. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós nos alegramos em Deus não simplesmente porque Ele é digno de confiança, mas porque nós confiamos nele. Veja, tem um relacionamento. Por isso nós exultamos. Por isso é belo louvar, é adequado ao crente louvar a Deus. Porque confiamos no Senhor, porque Ele nos salvou. Será que você pode dizer isso? Minha alma espera no Senhor, meu auxílio e escudo, como está no versículo 20? Será que você pode dizer, o meu coração se alegra no Senhor, porque eu confio no seu santo nome? Será que podemos orar, pedindo então que de Deus a sua misericórdia, porque esperamos nele? Isso é adoração com esperança e com fé. É o resultado, é o motivo e ao mesmo tempo o resultado satisfatório da adoração. Eu louvo porque Ele me salvou, mas eu louvo porque eu confio nele. E veja, vários verbos aí e pronomes no plural. Nossa alma,
nosso auxílio, nosso coração. Confiamos de Ti, ou seja, sobre nós, de Ti esperamos. O que isso significa? É bom louvar coletivamente, com os nossos irmãos, na Assembleia dos Santos, dos justos e dos retos. Assim devemos louvar ao nosso Deus. A principal responsabilidade do ser humano é adorar ao Senhor, pois Deus o criou para o seu louvor e para a sua glória. Mas nem todos o adoram. Quem adora a Deus? Quem deve adorar a Deus? Os justos e os retos. Por quê? Porque Ele é perfeito. Porque Ele é o Criador. Porque Ele é soberano, onisciente, é o Salvador e tantos outros adjetivos mais. Como devemos adorar a Deus? Celebrando-o, ou seja, louvando a Deus com ações de graças, usando boa música, instrumentos musicais adequados, fazendo isso bem feito, com grande alegria, júbilo e com esperança e fé. E fazendo isso não só individualmente, mas coletivamente com a igreja. Lembremos sempre, aos retos é belo, é bonito louvar a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e obrigado pelo privilégio que temos de Te adorar. Agradecemos por essa oportunidade, que possamos refletir na Tua palavra e colocá-la em prática, Te louvando em todo momento e com toda a intensidade, consciência, entendimento, com as emoções adequadas e da forma que Te agrada. Peço isso em nome de Jesus. Amém.